Bom dia, gente, tudo bom? Me chamo João, sou professor de História formado pela Universidade de Tuiuti do Paraná, com especialização em Sociologia Política. E vocês pediram para eu desenvolver uma mini aula de 15 minutos sobre a questão da diferenciar escravidão, servidão no mundo antigo e o trabalho livre. Bom, para a gente começar a nossa aula hoje, a gente vai começar trabalhando sobre a questão egípcia e passando pela antiguidade em 3 momentos. Passaremos por Grécia e Roma. Vamos do começo. Egito. Todos servem ao faraó. O faraó é um deus vivo. E o crescente fértil do Nilo diretamente vai acabar proporcionando aglomerações de pessoas e organizações sociais. E isso vai acabar gerando o quê? No passado eles não tinham tanta tecnologia, eles viviam num meio de subsistência da caça e da coleta, que gradativamente foi evoluindo para a produção agrícola. As terras se tornam fonte principal de poder no passado. E no caso egípcio, que eles vão acabar desenvolvendo um império, eles simplesmente vão colocar a concentração das terras, a quem pertence as terras? Na mão do faraó. E por isso que todos são servos do faraó. Eles diretamente pagam impostos, trabalham em obras públicas, quando eles não alcançam diretamente aquilo que eles têm que pagar. A gente vai ver um crescimento econômico muito forte, muito voraz, aumentando com as plantações. As cheias do Nilo vão acabar fazendo com que o Egito consiga produzir muito mais alimento. E quando você produz muito alimento, adivinha o que acontece? As pessoas começam a ficar de olho em você. E isso gradativamente vai fazer com que o Egito entre em conflito com nações próximas e diretamente grupos populares que habitam as regiões próximas do Egito. E dentro disso, a gente tem uma clareza monstruosa que, se você vencer a guerra, você vai escravizar os povos vencidos. Mas se você perder a guerra, você será escravizado. Então percebe que dentro da própria pirâmide social egípcia, a gente vai ter a presença de escravos e servos simultaneamente interagindo e convivendo socialmente. E isso mostra pra gente também que essa organização política e social vai ser uma organização política e social milenar. Porque do Antigo Império ao Médio Império, no período de Ramsés II, nós tivemos as maiores conquistas militares e um crescimento territorial monstruoso e abundante. Mas, posteriormente, entre o Império Médio e o Império Novo, houve uma queda, uma depressão econômica. Por quê? Na antiguidade, vários povos estão crescendo, surgindo e se desenvolvendo simultaneamente. Este caso é o caso do Egito, que fica na parte inferior, no sul do Mediterrâneo, no continente africano. Se a gente pular o Mediterrâneo e for para dentro da sociedade europeia, a gente vai acabar chegando aonde? Na Grécia. Diferentemente do Egito, que era o império, a Grécia é formada por cidades-estados. Todas elas são, diretamente, percebam, independentes, com uma estrutura social clara, com diversidade ideológica política, comércio entre as cidades, mercadores, pescadores, comerciantes, lutas de terras. E aí, mais uma vez, a gente percebe como a terra é importante no processo da servidão e da escravidão. A terra é o ponto focal de toda a economia grega, porque eles produzem alimentos para subsistir. Como as terras gregas não são tão muito férteis assim, elas não têm uma grande quantidade de produção, diretamente eles começam a brigar entre eles, gerando conflitos e atrito entre cidades e estados. Cada uma vai ter uma concepção. No caso de Atenas, que eles são uma democracia, eles acreditam na liberdade do homem, no cidadão ateniense, que estrangeiros podem vir, mas não têm direitos políticos, e escravos vêm provenientes de guerras e conflitos, mas também por dívidas. Isso é muito importante. No Egito não existia escravidão por dívida. A gente começa a ver esse lance mais aqui perto da Grécia. Porque o que acontece? Eu chamo de ciclo da semente. Um profissional liberal como eu, por exemplo, um professor, chegava diretamente e queria crescer um pouco mais economicamente, produzir, crescer, né? Então o que eu faria? Pegaria uma semente emprestada com alguém, plantaria. Se essa semente crescer, der uma grande produção, o que eu faço? Eu colho, eu pago o meu empréstimo para com quem eu peguei e assim estou quitado e fico com um lucro. Mas imagina, choveu demais, fez sol demais, mudança no tempo, não cresceu, não germinou. O que acontece? Eu chego para falar com a pessoa que eu peguei emprestado e falo, olha cara, não tenho condição de te pagar nesse momento, mas eu posso fazer alguma coisa por você. E aí a gente vai vendo a escravidão por dívida se formar.
O servo, ele é existente na sociedade grega também, só que o que acontece é que o servo é o membro mais próximo da família. Já o escravo também é próximo, mas ele teve um infortúnio no processo de tentar se desenvolver economicamente. Que isso vai mostrar essa sociedade hierarquizada. No caso de Esparta. Esparta diretamente não vai ter uma grande quantidade de escravos por dívida, mas vai ter por guerra, porque eles foram uma sociedade militarizada, uma cidade-estado que se desenvolveu baseando-se na ideia da cultura, do corpo, nas habilidades de luta e se desenvolvendo gradativamente assim. Caso houvesse invasões, conflitos ou uma guerra de conquista mesmo, porque nossos recursos estão poucos aqui, vão tentar conquistar a cidade de Mileto, que fica próximo, por exemplo. E aí nós iríamos. Vencemos, escravizamos eles. Perdemos, somos escravizados. Mas os espartanos, historicamente, a gente sabe que por serem uma sociedade militar muito desenvolvida, sempre venceram a maior parte dos seus conflitos. Que isso nos leva ao quê? Há tantos conflitos entre Atenas, Esparta, entre outros povos, persas invadindo, guerras médicas, Peloponeso, a gente vai ver um desenvolvimento diferente. Roma. Roma, que está logo ali perto da Grécia, só atravessar o mar. A gente percebe o quê? Uma sociedade hierarquizada, crescimento econômico. Mas o mais legal de Roma é que ela teve 3 fases diferentes. E a gente pode perceber que existia escravidão, trabalho livre e a servidão nesses 3 momentos. Mas gradativamente, conforme as questões políticas, econômicas e sociais acabaram acontecendo, como guerras, discussões, acabaram se tornando cada vez mais complicadas, mas extremamente fáceis de entender, se você seguir essa ideia. Sente só. Na monarquia é o primeiro momento da história romana. Ela vai durar cerca de 700 até 753. E aí a gente vai ter uma grande concentração de servos, porque o servo é um bem, como se fosse um amigo muito íntimo da família. O servo presta serviços, cuida dos filhos, vai buscar no colégio, ajuda na lição de casa, faz tudo aquilo que é próximo. A gente vai ter um crescimento econômico devido às relações econômicas da cidade de Roma que estava se desenvolvendo, tensão com alguns vizinhos políticos, mas ideias republicanas brotando. Por que brotando? Porque eles começaram a perceber que a monarquia era algo que privilegiava alguns. Então eles decidiram fazer uma mudança e criar um sistema republicano. E aí a gente vê que a parte mais engraçada é que durante o período republicano foi o período que eles mais foram para a guerra. E isso trouxe um aumento de escravos monstruoso. A servidão, gradativamente, começa a cair. E o trabalho livre, professor? O trabalho livre está acontecendo. Artesanato, questões econômicas, pesca, mercadores, tudo isso está se desenvolvendo. E a gente vê que o trabalho pesado fica para aqueles que são escravizados devido aos conflitos e, diretamente, os servos fazem todo o trabalho de manutenção da ordem social. A gente vai ver que no momento republicano, com a expansão territorial, o boom econômico, as guerras e a tensão política cada vez se tornam mais fortes, trazendo diretamente para a gente instabilidade. Mas essa instabilidade, criançada, começa a se reorganizar em um formato de império. Agora os generais militares conseguiram grande conhecimento e notoriedade perante a sociedade. Todo mundo sabia quem eles eram, Júlio César, Marco Antônio, Pompeu. E isso vai fazer com que haja o quê? Guerras e guerras. O Estado romano inchou, expandiu, cresceu, chegou ao máximo das suas fronteiras na Germânia, na Bretanha, no sul do Mediterrâneo, ao leste. E aí a gente vai vendo que a inexistência de servos. Gradativamente a servidão foi desaparecendo por quê? Alta concentração de escravos. Cada vez que Roma ia para a guerra, trazia mais escravos. E isso chegou um momento que começou a gerar uma decadência social. As pessoas que eram livres decidiam se escravizar, porque diretamente era muito complicado existir nessa sociedade. Então era mais fácil me tornar escravo, porque eu teria alimento, eu teria roupa, eu teria um trabalho, eu teria um modo de vida. As pessoas estavam percebendo que conforme houve esse afluxo, gradativamente essa decadência trouxe a Pax Romana, que foi um momento de paz. Roma decretou paz e não invadiu mais ninguém, e assim acabaram os escravos. E escravos cada vez mais se tornam o quê? Luxos necessários e desnecessários. A queda romana se aproxima em 476. Logo após a queda de Roma, a gente vai ver o surgimento de outras formas sociais,
de outras organizações políticas, de uma nova concepção de sociedade, a gente vai ver que a servidão e a escravidão vão entrar em xeque. Por que vão entrar em xeque? Porque historicamente, com o processo evolutivo, a gente vai vendo que o colonato e posteriormente o feudalismo se implementam e todos viram servos da terra. Mas isso já é uma concepção medieval. Na antiguidade, a gente pode perceber, havia servidão, havia servidão, havia servidão, mas gradativamente ela foi se modificando devido a questões dos conflitos, do grande questões de mercadores, proprietários de terra. A gente percebe também que, conforme vai crescendo e se desenvolvendo uma cidade-estado, que era uma monarquia, virou um império e passou por um momento republicano, mostra que essas alternâncias políticas acabam trazendo uma diversidade de pensamentos. Nós temos servidão no mundo antigo, nós temos escravidão no mundo antigo e nós também temos trabalho livre. Mas tudo vai se condicionar às questões econômicas e ao meio de existência de cada um deles. Bom, espero que tenha dado para dar uma esclarecida nessa questão de servidão, escravidão e trabalho livre na antiguidade. Meu nome é João, tenham todos um bom dia.